Muito bem. Começar aqui com uma apresentaçãozinha bem rápida sobre como que vai acontecer nosso módulo 4 aí das APNPs, tá? Então aqui algumas informações que vocês já sabem, né? O nosso e-mail de comunicação, então e-mail institucional, certo? Eu coloquei aqui um horário de atendimento para sexta-feira a partir das 17h40, mas eu vi lá que no mural de vocês o horário está de manhã das 10 ao meio-dia. Pode ser qualquer horário, tá? Eu só coloquei aqui uma marcação de um dia específico aqui para a gente ter uma base. Qualquer dia que vocês precisarem de atendimento, aí vocês me avisem com um dia de antecedência, pelo menos, aí para a gente se organizar, tá? As aulas síncronas vão ser sempre de 15 em 15 dias, tá? Nesse mesmo horário, das 17h30. E aí, dependendo como vai o conteúdo, a gente avança um pouquinho além das 6h15, ou antes até, né? Dependendo do quanto conteúdo tem para cada dia, tá? E vamos ver aqui o plano de ensino. Eu já coloquei lá no Moodle o plano de ensino, tá? Aqui com esse plano de ensino vocês podem ter uma noção do que a gente já falou e do que ainda a gente tem para falar sobre os conteúdos do segundo ano, tá? Então a gente já falou sobre todas essas relações aqui das funções trigonométricas, triângulo retângulo e tudo mais no módulo passado, né, no ciclo passado. Hoje a gente começa falando sobre análise combinatória e, se der tempo, lá no final a gente fala um pouco sobre probabilidade, tá? E aí vai ficar faltando para um terceiro trimestre estatística e geometria plana, tá? Que seriam os últimos conteúdos para a gente fechar todo o conteúdo do segundo ano. As avaliações vão ocorrer sempre depois da atividade síncrona, né? Então, hoje a gente tem a aula, hoje dia 21/1, sobre o princípio multiplicativo, e aí na semana que vem eu posto uma avaliação sobre essa atividade de hoje, tá? Vou voltar ali, porque eu acho que fica mais fácil na apresentação, tá? Então, atividades avaliativas, a gente vai ter 3 e 2 recuperações, tá? A última semana lá, fica como recuperação só, né? Todas as atividades, todas as disciplinas ficaram decididas, né? Que a última semana é para recuperação. Então, a semana que vem tem uma atividade avaliativa, né? Do dia 28/1 até o dia 2. E aí, na outra semana não, na mesma semana, né? Na quinta-feira eu posto aí uma recuperação para aqueles que acharem necessário, e aí para entrega na próxima semana, tá? Acho que aqui está algumas datas erradas aqui, tá? Mas depois do T fatorial, a segunda avaliação, e a última, então, permutação simples, essa data certa, aqui que deve estar errada. Permutação simples, que é a última parte desse módulo 4, né, do segundo ciclo. Eu postei lá também a nossa planilha de notas, certo? Para vocês se guiarem em relação às atividades, recuperações e tudo mais, tá? Então, no dia 28 eu posto a atividade, depois eu já avalio e coloco aqui as notas de vocês. No ciclo passado, ali, das atividades das APNPs, teve bastante atraso na entrega, tá? No ano passado eu não descontei nada, mas a partir desse módulo vai ter desconto por atraso, certo? Então, tem um prazo bem grande aí para vocês resolverem as atividades, né, do dia 28, tem 5 dias para vocês resolverem todas as atividades, e não vão ser muitas, tá? Então, qualquer atraso vai ser descontado sobre a nota final, tá? Tanto na primeira atividade quanto nas demais. Sempre vai ter essa coluna aqui de desconto, tá? Então, a nossa planilha vai ficar mantida lá, que está o módulo 4, e depois, na outra aba aqui, tem o módulo 5. Não sei se vocês já mexeram ali na nossa página do Moodle. Eu só mudei um pouco o layout aqui porque para ela ficar um pouco mais limpa, né? Não ficar tão carregado quando vocês entrarem aqui direto na página inicial, né? Então aqui tá alguns lembretes,
do que eu estou falando agora. Aqui está o plano de ensino e a planilha de notas para quem quiser acessar. E aí as atividades do módulo 4 vão estar nesse link aqui. Daí vocês cliquem aqui e aí vai aparecer o horário da aula síncrona, o vídeo, né? Os slides da aula e os exercícios, tá? Depois aqui eu vou postar as avaliações e tudo mais. Então vai estar nesse link ali, né, na página inicial do módulo 4, tá? Vocês têm alguma dúvida? Por enquanto? Se não, a gente vai começar com o conteúdo, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre análise combinatória, tá? E princípio fundamental da contagem. Então, análise combinatória nada mais é do que maneiras e técnicas que a gente tem para resolver ou analisar processos de contagem, né? Então, que resolvem problemas do tipo, né? De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em um cinema? Ou quantas placas de automóvel podem ser formadas sem repetição de letras e de algarismos? Quantos modos distintos podem ocorrer o resultado do sorteio da Mega Sena? Aqui são alguns exemplos do que a gente pode resolver com esses métodos e técnicas de contagem que a gente vai aprender a partir de hoje, tá? Para problemas simples, né, quando a quantidade de números não é tão grande, a gente não precisa de uma fórmula específica, né? Mas quando a quantidade de números é maior, aí sim um método de contagem, uma fórmula, facilita bastante os cálculos, né? Então, no primeiro exemplo aqui, antes de a gente definir alguma coisa, vamos ver como é que a gente faz para resolver esses problemas. Aqui a gente vai resolver exemplos em quase toda a aula, porque é o método mais simples, tá? E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, não adianta escrever ali no chat que eu não consigo enxergar vocês. Então, abram o microfone aí e falem alguma coisa que eu escuto vocês, certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo: 5 homens e 5 mulheres, né? Com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos se pode formar um casal? Muito bem. Então, para a escolha dos homens, eu tenho 5 possibilidades, né? Eu tenho 5 escolhas aqui possíveis para os homens. E para as mulheres, eu também tenho 5 possibilidades, 5 pontinhos aqui para a escolha. Como é que eu faço aqui? Então, se eu escolhi, o principal objetivo aqui é como que a gente aborda esses problemas, né? Eu vou escolher aqui, vou me colocar como a pessoa que escolhe e forma os casais, né? Então, se eu escolhi esse primeiro homem aqui, né, para formar o casal, eu tenho 5 possibilidades para escolher as mulheres que podem formar o casal com esse homem que eu escolhi aqui, certo? Da mesma forma, se eu escolher esse último aqui, né, eu também vou ter 5 possibilidades para formar um casal com ele. Então, se a gente for separar em conjuntos, que eu tenho que formar aqui o casal, certo? Onde nessa primeira posição aqui eu vou colocar os homens e na segunda posição eu vou colocar as mulheres, certo? Então, quantos são as possibilidades de homens a serem escolhidos? 5. Para cada escolha de homem, eu tenho 5 possibilidades de mulheres a serem escolhidas para formar esse par, né? E aí, qual é o total de casais que eu posso formar? É simplesmente o produto desses dois elementos. Então, 5 vezes 5, 25. Então, o total de casais num conjunto de 5 homens e 5 mulheres é 25 casais, tá? Essa é a possibilidade total. Vamos aqui no exemplo 2. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a ideia principal é a gente se colocar no papel de quem escolhe os casais, tá? Então, eu escolho o primeiro elemento do casal e eu escolho o segundo elemento do casal. Então, por isso eu tenho 5 possibilidades aqui e 5 possibilidades aqui na segunda posição, tá? Nesse exemplo 2, eu tenho 3 estradas ligando a cidade A e B e 2 estradas ligando a cidade B e C. Muito bem. Então, aqui está a minha cidade A, aqui é a cidade B,
e aqui é a minha cidade C. Eu tenho 3 estradas ligando A e B. E eu tenho mais 2 ligando B e C. Ele quer saber de quantas maneiras distintas pode-se ir da cidade A até a C passando por B. Muito bem. Eu tenho aqui para a cidade, ligando a cidade A e a cidade B, 3 possibilidades. Vamos chamar essas aqui de x1, x2 e x3. E para a cidade B e C, as estradas aqui vamos chamar y1 e y2. Quais são as possibilidades que eu tenho, né, de formar pares aqui? Para a primeira escolha, se eu escolher a primeira estrada, x1, para a segunda eu vou ter a y1 ou x1 e a y2. Formei esses 2 caminhos, né? Fui daqui para cá pela x1, depois pela y1 ou pela y2. Se a primeira escolha foi x2, da mesma forma, eu tenho a y1 como escolha de b para c, ou x2 e y2 da escolha de b para c, certo? E se eu escolher x3, também y1 ou x3, y2. Então, eu tenho 2 escolhas a serem feitas, né? O caminho que eu vou ir de A até B, e a segunda escolha é o caminho que eu vou de B até C. Então, de A até B eu tenho 3 escolhas possíveis, e de B até C eu tenho 2. Então, o meu total são 6 escolhas, que é os pares que a gente formou aqui, né? Então, simplesmente verifiquei quantas possibilidades eu tinha na primeira e quantas possibilidades eu tinha na segunda escolha, tá? Então, informei todos os pares aqui que fecharam em 6. De novo, aqui eu me coloquei na posição de escolher o caminho, né? Então, eu escolhi qual é o primeiro caminho, qual era o segundo caminho. Tranquilo? No exercício 3, eu tenho aqui os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e ele quer que responda quantos números de 3 algarismos podemos formar e quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar. Então, muito bem. Eu tenho aqui 7 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui compõe 7. 7 números, contando com o 0. Na letra A, eu quero formar números de 3 algarismos. Então, eu tenho 3 posições para completar aqui, certo? Por onde que eu tenho que começar sempre no meu problema? Dependendo da ordem que eu escolho, eu posso ter mais problemas ou menos, né? Se eu quero um número de 3 algarismos, eu não posso ter 0 aqui na primeira posição. Então, eu vou começar escolhendo os números que eu posso colocar na primeira posição. Se eu tinha 7 escolhas, excluindo o 0, eu tenho 6 escolhas aqui para a primeira, certo? Agora, as demais ficam livres, né? A segunda, eu volto, então, a ter 7 elementos. E na terceira, também eu volto a ter 7, né? Porque ele não pede que os algarismos sejam distintos. E aí, quais são as possibilidades? Então, para cada escolha que eu tenho aqui, eu tenho 7 escolhas aqui, 7 escolhas aqui. Então, 6 vezes 7 vezes 7. Isso aqui dá 49, dá 294 escolhas possíveis, certo? Que é o produto das 3 posições, né? 6 escolhas aqui, 7 e 7. Aqui é uma quantidade grande de números para a gente escrever, né? São 294 possíveis aí. Na letra B, aqui ele tem algumas restrições, né? Ele quer que os números sejam ímpares e os 3 algarismos sejam distintos, tá? Então, eu tenho 3 posições de novo. E aí, como é que eu faço para escolher essas 3 posições? Bem, ele quer que seja ímpar, né? Os números sejam ímpares. Então, eu sei que na última posição, nessa posição aqui, o meu conjunto de escolha é reduzido, né? Ele pode ser 1, pode ser 3, pode ser o 5. São esses 3 elementos. Então, aqui na última posição, eu tenho 3
possibilidades. O meu outro problema é que ele tem que ter 3 algarismos, então no primeiro eu não posso ter zero. Se eu tiver zero, o meu número é de 2 algarismos, né? Então eu tenho que excluir a possibilidade de zeros aqui. Eu tinha 7 escolhas possíveis. Já usei uma na última posição, então eu tenho 6, e excluí o zero aqui na primeira posição, então eu tenho 5 escolhas possíveis aqui na primeira posição. E na posição do meio, eu escolhi uma aqui e escolhi uma aqui. Agora que tenho todas, né, eu também vou ter 5 escolhas. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75 possibilidades. Então, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos a gente pode formar? 75, certo? Se eu quiser saber os pares, faria da mesma forma, né, escolhendo aqui os elementos pares para a última posição. Com isso, a gente chega no princípio fundamental da contagem, né? Então, o que a gente fez nesses 3 exemplos? A gente tinha algumas decisões a serem tomadas aqui, né? A gente tinha uma decisão 1 e uma decisão 2. Então, no primeiro exercício, a gente tinha que escolher os casais. Então, a nossa decisão 1 era escolher os homens, e a nossa decisão 2 era escolher as mulheres, né? No exemplo 2, a gente tinha 2 decisões também. Qual caminho que a gente ia de A para B e qual caminho a gente ia de B para C, certo? Então, a gente tinha X modos, né, de escolher os homens e Y modos de escolher as mulheres. Tinha X modos de escolher o caminho de A para B e Y modos de escolher os caminhos de B para C. E aí, então, qual é o número de modos de tomar essas decisões sucessivas? É simplesmente o produto dessas quantidades, x vezes y, né? Que a gente viu lá, que a gente tinha 5 homens e 5 mulheres, então a quantidade de casais possíveis era 5 vezes 5. A gente tinha 3 caminhos de A para B e 2 caminhos de B para C, né? Então a quantidade possível de caminhos era 6. E claro que na última a gente fez extrapolou, né, para 3 posições. E isso que a gente pode aumentar para quantas a gente quiser, seguindo sempre a mesma regra, né? A gente tem uma quantidade de possibilidades na primeira, uma quantidade na segunda e uma quantidade na terceira posição. Elas não se interferem, então quer dizer que o produto final das 3 é o que nos dá o total de elementos formados, certo? Então esse é o princípio fundamental da contagem, né? Decisões distintas, como as maneiras de se tomar essas decisões sucessivas é simplesmente o produto dos modos de cada uma, tá? Então vamos fazer mais alguns exemplos aqui. O exemplo 4. O código Morse usa duas letras, ponto e traço. E as palavras, elas têm de 1 a 4 letras. Ele quer saber quantas são as palavras do código Morse. Muito bem. Se cada palavra ela utiliza apenas letras, é isso aqui que nos interessa, né? Palavras utiliza letras e a gente tem 2 letras dentro do nosso conjunto de escolha, tá? Então, como é que a gente vai construir aqui o nosso problema? Então, eu tenho palavras de 1 até 4 letras. Então, a primeira coisa, a gente vai verificar quantas são as palavras de uma letra, certo? Quantas são as palavras de uma letra? 2, né? Por quê? Porque eu tenho 2 letras possíveis. Agora, quantas são as palavras de 2 letras? Então, 2 letras, para cada posição eu tenho 2 escolhas possíveis. 2 e 2, que vão dar 4. Quantas são as palavras de 3 letras? Então, agora eu tenho 3 posições a escolher, né? A gente pode repetir infinitas vezes, então aqui é 2, 2 e 2, o que vai dar 8, né? Que vão dar 8. E a última, que são palavras de 4 letras. Então, eu tenho 4 posições a serem escolhidas. Para cada escolha, eu tenho 2 possibilidades para cada decisão. Então, na verdade, eu tenho 16 possibilidades. O meu total, então, o total de palavras no código Morse é simplesmente somar cada uma delas. É 2 mais 4 mais
8 mais 16. Certo? Aqui vão dar 30 palavras possíveis, tá? Então, aqui a gente separou o problema em 4 pedaços distintos, onde eu posso escolher e elencar exatamente a quantidade de palavras que eu posso formar em cada um dos casos, tá? E o último aqui, quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360? Como é que a gente faz para determinar, né, os divisores inteiros de um número? Positivo aí não influi muito. O que eu tenho que fazer é fatorar esse número, né? Então, eu vou pegar o 360 e vou fatorar ele. Como é que eu fatoro ele? Eu vou simplificando, né? Como a gente fazia em MMC lá. Então, divide por 2, dá 180, divide por 2, que dá 90, por 2, que dá 45, por 3, que dá 15, por 3, que dá 5, e por 5. Quer dizer que o 360, ele pode ser escrito como 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Então, para mim saber os divisores, eu vou compor os elementos como potência de 2, de 3 e de 5. Então, a minha decisão 1, eu vou elencar como sendo os expoentes do 2. Então, pode ser o 0, pode ser o 1, o 2 e o 3. Essas são todas as possibilidades de escolha de expoente do 2. A minha decisão 2 vai ser os expoentes do 3, que vai ser 0, 1 e 2. E a minha decisão 3 vai ser os expoentes, né? Vão ser os expoentes do 5. Então, que vai ser 0 e 1. Então, eu tenho duas escolhas para o expoente do 5. Muito bem. Ele quer saber quantos divisores possíveis tem o número 360, né? Vamos colocar isso aqui como letra A. Então, vai ser quantas escolhas eu tenho? Quantas escolhas eu tenho na decisão 1, quantas escolhas eu tenho na decisão 2 e quantas escolhas eu tenho na decisão 3. Então, para a primeira possibilidade, eu tenho 4 escolhas. Na segunda, eu vou ter 3 e na última eu tenho 2. Então, é simplesmente eu multiplicar isso aqui. Vão ser 24 possibilidades, ou seja, 24 divisores inteiros do 360, que são as combinações possíveis desses expoentes aqui para esses elementos. Na letra B, vamos ver quantos divisores são pares. Quantos divisores são pares nesses números aqui? O que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho 3 escolhas de novo, né? Que são as possibilidades aqui. Onde é que eu tenho que prestar atenção? Que eu tenho que ter, que eu não posso ter, né? Na verdade, 0 como expoente do 2, né? Então, eu tenho que excluir a possibilidade de 0 aqui na primeira escolha. Então, eu tenho 3 escolhas para a primeira posição, 3 escolhas para a segunda e 2 escolhas para a última. Sempre que eu multiplicar por 2, qualquer número que eu construa aqui, vai ser um número par, tá? Então, aqui eu vou ter 18 possibilidades. E, por último, né, na C aqui, quantos vão ser quadrados perfeitos? Ah, não, faltou uma, né? Quantos são ímpares na letra C? Quantos vão ser ímpares? Bem, para eles serem ímpares, eu não posso ter o número 2, certo? Ou seja, o primeiro expoente aqui tem que ser 0. Então, se o primeiro expoente tem que ser 0, aqui eu tenho uma escolha só, depois 3, e aí depois 2. E aí todos os números vão ser ímpares, né? Ou vai ter final 1 ou 5, certo? E aí eu tenho 6 possibilidades. E por fim, quais deles são quadrados perfeitos? O que isso significa, quadrados perfeitos?
é que eles têm raízes quadradas, né? Então, quer dizer que os índices aqui devem ser par. Tá? Então, vamos lá. Quais são as escolhas possíveis para cada posição? Na primeira escolha, eu tenho duas possibilidades, né? 0 ou 2. Na segunda também, 0 ou 2. E na terceira eu só tenho uma. Então, a quantidade de quadrados perfeitos é 4, tá? O que que eu fiz aqui? Eu dividi a questão de ser divisor de 360 na escolha dos expoentes de cada um dos números, tá? Então, os divisores vão depender desses três caras, do 2, do 3 e do 5. Sempre eu posso fatorar qualquer elemento em fatores primos, né? 2, 3 e 5, 7, assim infinitamente. E aí os expoentes deles vão ser as combinações desses divisores. E depois a gente vai vendo as restrições que o problema vai nos dando, tá certo? Não sei se ficou alguma dúvida dessa parte aí. Sim, não, talvez. Já tem os exercícios dessa primeira parte, tá? Isso aqui é basicamente o início, certo? O princípio multiplicativo. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome aqui no chat, para mim ter uma lista de presença de quem estava na aula, que ficou até o final, tá? E aí, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nosso conteúdo de hoje era esse. Aí depois eu coloco o vídeo da aula de hoje lá para quem não pôde assistir, fica disponível lá na nossa página. Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor. Tchau.